gente! Vamos comigo fazer a minha pochete. O que nós vamos ter que fazer é escolher o nosso Granny Square. Se você ainda tá indecisa, eu tenho vários tutoriais aqui que você pode dar uma olhadinha e alguns já tem a receita escrita lá no meu blog. Ou você também pode encontrar outras 1000 ideias de Granny Squares pela internet. Eu sempre tiro as minhas ideias do Pinterest. Mas acontece que eu estou completamente apaixonada pelo Retro Daisy Square. Desde que eu fiz pela primeira vez, fiquei apaixonada pela aparência dele. Eu acho que ele é muito lindo. E para a nossa pochete, a gente precisa de um Granny Square bem fechadinho. Então, se você, por exemplo, escolher o Granny Square tradicional, que ele tem o Granny Stitch, né? Ele é bem separadinho. Pode ser um pouco complicado, você vai precisar forrar a sua pochete para nada cair dela. Mas como eu escolhi um Granny Square que ele é bem fechado, eu acredito que eu não vou precisar forrar. Mas sempre é uma coisa boa que você pode fazer, porque o crochê ele cede, né? Então se você colocar peso, ele vai cedendo, mas se você colocar um forro, pode ser que não. E depois de arrematar tudo que eu precisava para que meus quadrados ficassem prontos, o que nós precisamos fazer essa é a parte da frente, essa é a parte de trás. E nos lados, a gente tem apenas que dobrar assim, na metade. Encaixar aqui, desse lado, fazer o mesmo e encaixar aqui. Já viram como que tomou a forma de pochete? A gente vai juntar isso aqui embaixo também e do outro lado do mesmo jeito. A única coisa que vai ficar aberta é a parte de cima. E no meu caso, eu comprei um zíper para eu poder colocar aqui. Mas isso também vai da sua preferência, se você quiser colocar botões, uma abinha assim, vai totalmente da sua escolha. Eu vou mostrar para vocês o processo de como eu vou fazer toda a minha pochete. Eu vou fazer com a agulha de tapeceiro e é muito simples. Essa aqui é a linha que eu usei para fazer o meu quadrado. As outras também são da mesma marca. Primeiramente, eu vou juntar esses dois aqui por baixo. E o que eu faço é colocar um de frente para o outro. Aqui no buraquinho, eu vou escolher um ponto aqui e passar por ele. Do outro lado, a mesma coisa. Vou amarrar para não me perder todo o trabalho que eu tive. E aqui eu vou unindo. E eu vou fazer isso com a minha agulha. Então, a linha preta você não vai conseguir ver tão bem. Mas o que eu faço é, eu passo a agulha por debaixo de um ponto. E na mesma altura do outro lado, eu vou passar também aqui por baixo. E eu vou passar a minha linha. E é só isso que eu faço. Do mesmo jeito, no próximo ponto, eu vou passar aqui por debaixo dos dois. E puxar. E no fim, isso vai ficar um pouco meio que um trançado. Só que como a linha é preta, não vai dar pra ver tão bem assim. E é a minha intenção. Mas se você quiser que a costura fique aparente de uma maneira bonita, você pode fazer assim, com pontos baixíssimos, porque eu acho que fica bem mais bonito. Porque fica como se eu tivesse uma correntinha entre os dois quadrados. E é isso, aí nós vamos juntando e ele vai ficando assim. E aí eu vou juntando aqui, do mesmo modo depois eu vou juntar aqui dos lados e na parte de trás. E quando isso estiver pronto, eu retorno para mostrar para vocês como que eu vou fazer essa parte aqui de cima e colocar o zíper. A minha pochete ficou com mais ou menos 37 centímetros, 37, 38. Então agora para eu conseguir colocar o meu zíper e ficar bem direitinho, eu vou precisar diminuir um pouco aqui em cima. O que tá tudo bem, até porque minha pochete ela ficou bem grande, eu queria até que ela fosse um pouco menor, mas sempre tenha em mente o tamanho que você quer para sua pochete. Eu vou fazer uma carreira aqui, acho que apenas de pontos baixos mesmo, só para poder dar um acabamento legal aqui em cima e esconder essas linhas que ficaram aqui da junção.
deixar um pouco mais retinho também. E outra coisa que eu também comprei pra colocar na pochete, e eu comprei exatamente essa que é assim, pra eu não precisar fazer nada aqui. Eu simplesmente vou colocar ela aqui e eu não vou precisar fazer nenhum tipo de pontos ou costura, somente aqui onde eu vou fazer a alça. Então, pra minha carreira, não importa muito onde eu vou começar. E essa etapa também vai depender muito do que você está escolhendo fazer com a sua pochete. Por exemplo, se você escolheu um quadrado que ele é bem colorido, aqui você poderia ter essa oportunidade de deixar ele mais colorido ainda. Ou se você usou uma cor específica para fazer essa junção, você também poderia utilizar dessa mesma cor para poder fazer isso. E assim, eu não sou a pessoa que gosta de ficar contando tudo aquilo que eu tô fazendo, então eu só tô aleatoriamente fazendo umas diminuições e acho que no fim vai me ajudar. E se não ajudar, tudo bem, não tem problema, também dá um jeito. E aqui também não tem mistério. Você pode usar o ponto que você quiser. Eu só tô usando o ponto baixo porque eu só quero dar um acabamento. Eu não quero aumentar tanto assim o tamanho, então eu só tô fazendo isso pra poder dar uma finalização aqui mais bonita, aqui em cima. Mas você pode escolher o ponto que você quiser. Eu aconselharia você fazer um ponto meio alto, porque eu acho que, como ele é bem fechadinho, vai ficar bem bonito. Mas também tudo depende do quadrado que você escolheu e das cores que você tá usando, para que fique bem harmônico. Então agora eu vou unir o meu zíper à pochete. E pessoas que costuram bem, por favor, saiam do vídeo e façam da maneira que vocês já sabem como fazer. Para costurar o meu zíper é uma agulha que eu tenho, que ela é mais grossa. Ela é grossa o suficiente para eu conseguir passar a minha linha que eu tô usando, mas ela também... Ai, gente... Ela... Acho que também ela é de tapeceiro. Só ela é um pouco mais fina. E ela é fina o suficiente e eu consigo passar no zíper com ela. E ao mesmo tempo consigo passar a minha linha preta que eu uso aqui pelo meio. Então, ela é o ideal pra mim pra fazer esse tipo de projeto. O que eu vejo muitas pessoas fazendo é com uma linha normal, uma linha de costura, como por exemplo, uma linha assim de costura. Eu vejo as pessoas fazendo alinhavando aqui em volta e depois usando isso aqui como se fossem uns pontos de crochê para você passar aqui por baixo. Se você quiser ver essa técnica, eu posso procurar algum vídeo que explique e colocar aqui na descrição. Mas é dessa maneira que eu vou fazer hoje. Eu vou usar essa linha aqui e a mesma linha preta que eu tava usando e costurar o zíper aqui na pochete. Eu nunca aprendi costura. Eu nunca vi muitos vídeos sobre, eu não sei fazer bem. Eu faço da maneira que na minha cabeça, é mais fácil pra mim. Então, como vocês conseguem ver, a minha pochete aqui, ela é um pouco mais larga. Só que, como tem essas laterais, eu acho que vai dar vai dar certo. Eu vou só mesmo alinhar aqui pra ver qual é o ponto no meio que eu preciso fazer, né? E eu vou começar aqui no meio. Gente, isso pode estar errado, mas isso eu só tô mostrando como que eu tô fazendo. Coloque o seu zíper da maneira que você encontra melhor. Normalmente começaria da ponta, mas eu vou começar do meio para que eu possa centralizar isso direitinho aqui. E aí você tem que ver mais ou menos o quanto que você quer que o seu zíper fique à mostra. Então, eu só mesmo vou fazer essa costura na minha carreira de pontos baixos aqui que eu fiz. Aqui no meio. Aqui é uma boa altura. E aí, eu também vou passar aqui pelo meio. De preferência, pelo meio aqui do ponto, para que não fique somente debaixo dessa alcinha. Então, eu vou passar aqui pelo meio do ponto. E o que eu vou fazer aqui é um zigue-zague. Eu vou deixar o final da linha bem aqui atrás. E a maneira que eu vou costurar essa linha aqui é mesmo fazendo um zigue-zague aqui na frente e pra trás. Então, se eu comecei aqui, agora no próximo ponto,
eu vou passar a minha linha aqui pra trás. E isso, obviamente, é bem mais difícil fazendo com a linha de crochê, né, o fio mais grosso, do que fazendo com uma linha de costura normal. Mas como eu quero que isso não apareça aqui na minha pochete, eu vou seguir fazendo assim. Então, eu continuo somente vindo de trás pra frente e da frente eu vou voltar pra trás. Eu cortei um pedaço bem longo da linha para eu conseguir fazer até o final. E aqui, do jeito que eu vim pra frente, eu também vou voltar pra trás. E tentando ficar aqui nessa mesma linha, sem ultrapassar o que a gente tá fazendo desde o começo, para que não fique tudo torto, né? E é isso, gente. Não tem muito mistério. Eu acho que dessa maneira fica mais fácil pra mim. É por isso que eu tô fazendo assim. Mas é claro, se você tem máquina de costura, se você já tem o costume de fazer isso mais profissionalmente, e olha, assim vai ficando, fica bem presinho. E depois não vai dar pra ver muito bem, como é tudo preto. E atrás vai ficando assim, vai ficando costuradinho assim. E a gente vai fazer isso em volta de tudo aqui. Enquanto nas laterais é mais fácil de fazer isso, aqui no canto a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para poder fazer essa costura, porque ele precisa estar assim, encaixado direitinho aqui. Então, é só mesmo uma tensão redobrada aqui no que você tá fazendo. Então aqui eu vou repetindo esse processo até chegar lá no final novamente. Você consegue delimitar direitinho aonde que o seu zíper tá e não fica visível a costura. E aí eu vou seguir costurando aqui desse lado e no final eu encontro vocês pra gente poder fazer a nossa alça. E essa é a minha pochete com o zíper colocado. Eu vou falar pra vocês, não foi fácil, mas eu consegui. Então, eu tinha comprado isso aqui, pensando em fazer uma corrente assim, reforçada, porque eu pensei que eu já tinha um regulador, só que o regulador que eu tenho, ele realmente é bem grande, então, tipo assim, não bate. Idealmente, quando você for comprar o seu regulador, se você for usar, você tem que comprar do mesmo tamanho aqui, pra poder dar certo. Esse aqui eu já comprei há muito tempo, já faz, sei lá, uns 2 anos que eu já tenho isso aqui. E esse aqui eu comprei recentemente, sem saber da existência desse aqui em casa. Então eu vou começar com um ponto aqui, fazer a maior quantidade de pontos que eu conseguir aqui. E conforme eu for subindo a minha alça, chegar a um tamanho que seja bom para poder essa alça aqui dar certo. Então, provavelmente deve caber aqui, sei lá, uns 5 pontos, por aí. E é capaz de ser a mesma quantidade de pontos que precisa para estar ali, porque como aqui é redondo, ele vai ocupando daqui até aqui. Então pode acontecer de ser a mesma quantidade mesmo. Eu vou fazer meio ponto alto, eu tenho que 1, 2, 3, 4, vai dar 5 pontos aqui certinho. E eu vou tentar fazer meio pontos altos, o que já vai abrir um pouco isso aqui, porque eu acho que o meio ponto alto ele é um pouco mais resistente, né? Então aqui eu vou subir uma correntinha e vou começar a fazer uma alça com meio pontos altos. Existem outras maneiras de você fazer uma alça mais reforçada, só que como é uma pochete, não vou carregar coisas muito pesadas ali, no máximo uma carteira, um celular. Eu não sinto a necessidade de reforçar tanto assim. Mas lembrando que todas as coisas que eu faço são pra mim mesma. Então, se você tá fazendo pra vender, por exemplo, faça o mais reforçado possível, né? Que você conseguir. Eu continuei fazendo os 5 pontos que couberam aqui. Até caberia mais, mas ficaria bem apertado. E eu achei que ficou um bom tamanho aqui, pra eu ainda conseguir usar o meu regulador. Junto com a minha pochete. E não é o mesmo tom de dourado, mas não tem problema. Isso aqui é pra que fique mais prático, né? Porque às vezes a gente quer usar a pochete na frente, às vezes a gente quer usar a pochete embaixo. Eu nunca usei pochete, estou falando isso, mas eu nunca usei isso na minha vida. Isso aqui é a minha primeira tentativa de ter uma pochete. Então, eu achei que ficou bom. E assim que eu tiver a minha alça completa, que provavelmente não vai ser hoje, vocês vão me ver num outro dia,
eu vou voltar para poder mostrar para vocês como que a gente usa esse regulador e prender o outro lado também. E aí a gente vê o resultado final da pochete. Meus amigos, retorno com boas notícias, dizendo que cá estou eu no mesmo dia e eu terminei a minha alça. Eu acho que ficou num tamanho legal. Eu vou medir aqui para vocês verem. 1 metro. Fiz uma alça de 100 centímetros. E então, o jeitinho que eu aprendi é o seguinte. Aqui, desse jeitinho. E depois eu vou passar aqui. E aí eu vou puxar assim, pelo menos um pouquinho. E com o regulador aqui, né, pra ajustar, eu vou ter que passar isso aqui por aqui. E como eu já tinha falado antes pra vocês, a intenção é que isso aqui seja da mesma largura do que o ajustador, né? Ou que fosse mais fino aqui para que a alça também fosse mais fina. Isso aqui é uma gambiarra que eu tive que fazer, então por isso ele vai ficar assim. E aí, quando esse já estiver aqui, eu vou passar essa outra ponta aqui por dentro, passando pra cá. Então eu vou só dar uma soltadinha aqui pra eu conseguir fazer isso. Porque ela vai entrar aqui e vai sair aqui pelo outro lado. E aí, depois que eu tiver passado aqui por baixo e tiver assim, eu tenho que costurar essas duas partes juntas. Que é a mesma parte que eu passei aqui, a mesma alça, eu tenho que costurar uma na outra. Porque quando ela estiver presa assim, eu consigo movimentar essa aqui, tanto para aumentar quanto para diminuir. E eu vou fazer isso com a agulha de tapeçaria normalmente, como eu costurei os quadrados, como eu costurei tudo, né? E assim eu vou fazendo. E eu vou fazer isso algumas vezes para ter certeza que vai ficar bem seguro. Isso aqui não vai soltar. Arrematar essa linha aqui que sobrou. Cortar o que sobrou. E agora eu já tenho a minha alça regulável. E eu vou ter que sempre ficar ajeitando isso aqui, porque infelizmente é menor. E coloco aqui na minha pochete. Como eu comprei essa aqui, eu posso colocar em qualquer lugar que eu quiser. Aqui eu também vou colocar pronta a minha pochete. E, gente, amei, achei que ficou lindo, achei essa combinação de cores linda. Eu amo esse Granny Square, mas espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Um beijo da amiga Dai.